Jeremias capítulo 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e lá fala esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que se assenta sobre o trono de Davi, tu e teus servos e teu povo que adentra por esses portões. Assim diz o Senhor: vós executais juízo e justiça e livrai o espoliado da mão do opressor, e não cometais erro, não façais violência para o estrangeiro, ao órfão, nem à viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se vós de fato fizerdes isto, então adentrarão pelos portões desta casa reis que se assentarão sobre o trono de Davi, e serão levados em carruagens e em cavalos, eles, seus servos e seu povo. Mas se vós não ouvirdes essas palavras, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa tornar-se-á uma desolação, porque assim diz o Senhor, a casa do rei de Judá. Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano. Contudo, certamente eu farei de ti um deserto e cidades que não são habitadas. E eu prepararei destruidores contra ti, cada um com suas armas, e eles irão por abaixo teus cedros escolhidos e os arremessarão para dentro do fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e eles dirão cada um ao seu próximo: por que razão o Senhor procedeu deste modo para com esta grande cidade? Então eles responderão: porque eles abandonaram o pacto do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram. Não choreis vós pelo morto, nem o lamenteis, porque chorai profundamente por aquele que sai, pois ele não retornará mais, nem verá o país onde nasceu. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salum, o filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, o qual saiu deste lugar, ele não retornará mais para cá. Porém ele morará no lugar para onde eles o levaram cativo, e não verá mais esta terra. Ai daquele que edifica sua casa sobre a injustiça e suas câmaras por meio do erro, que usa o trabalho do seu próximo sem salário e não o paga pelo seu trabalho. Que diz: eu edificarei para mim uma casa ampla e câmaras grandes, e abre para ele janelas revestidas com cedro e pintadas com vermelhão. Irás tu reinar, porque te aproximas do cedro? Não comeu e bebeu teu pai, e fez juízo e justiça, e então isto lhe irá bem? Ele julgou a casa do pobre e do necessitado, então isto lhe foi favorável. Não é isto me conhecer, diz o Senhor? Porém os teus olhos e teu coração não estão para fazer isto, mas para a tua ganância e para derramar o sangue inocente e para a opressão e para a violência. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá. Eles não lamentarão por ele, dizendo: ai, meu irmão, ou ai, irmã. Eles não lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua glória. Ele será enterrado com o enterro de um jumento, arrastado para fora dos portões de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e ergue tua voz em Baçã, e clama desde as passagens, pois todos os teus amantes estão destruídos. Eu falei para ti em tua prosperidade, porém tu disseste: eu não ouvirei. Esta tem sido a tua conduta desde a tua juventude, pois tu não obedeceste à minha voz. O vento devorará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Certamente, então, tu serás envergonhada e confundida por toda a tua perversidade. Ó habitante do Líbano, que fazes teu ninho nos cedros, quão graciosa tu serás quando dores vierem sobre ti, como a dor de uma mulher em trabalho de parto. Como eu vivo, diz o Senhor, mesmo que Conias, o filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel de sinete em minha mão direita, ainda assim eu iria arrancar-te dali. E eu te darei na mão daqueles que buscam tua vida e na mão daqueles cuja a face tu temes.
na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E eu lançarei a ti e a tua mãe, que a ti deu a luz, em outra região, onde nós não nasceste, e lá vós morrereis. Porém, para a terra para a qual eles desejam retornar, para lá eles não retornarão. É este homem, Conias, um ídolo quebrado e desprezado? É ele um vaso qual não é apreciado? Por que razão são expelidos ele e a sua semente, e são lançados em uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Escrevei vós a este homem sem filhos, um homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum homem da sua semente prosperará, assentando-se sobre o trono de Davi e nem governando em Judá. Capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós espalhastes o meu rebanho e os afugentaste e não os visitaste. Eis que eu visitarei sobre vós o mal de vossos feitos, assim diz o Senhor. E eu recolherei o remanescente do meu rebanho de todas as regiões para onde eu os levei, e os trarei novamente para os seus apriscos, e eles serão frutíferos e aumentados. E eu levantarei pastores sobre elas, os quais os apacentarão, e elas não mais temerão, nem estarão consternadas, e nenhum deles faltará, diz o Senhor. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu levantarei para Davi um renovo justo, e um rei reinará e prosperará, e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará a salvo, e este é o seu nome, pelo qual ele será chamado, o Senhor nossa justiça. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eles não mais dirão, o Senhor vive, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém dirão, o Senhor vive, aquele que conduziu a semente da casa de Israel desde a região do norte e desde todas as regiões para onde eu os levei, e eles habitarão em sua própria terra. Por causa dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem, e eu sou como um homem bêbado e como um homem a quem o vinho domina, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está repleta de adúlteros, pois por causa de juramentos a terra geme, os lugares agradáveis do deserto estão secos, e o seu percurso é o mal, e a sua força não é correta. Pois tanto o profeta quanto o sacerdote são profanos. Sim, em minha casa encontrei a sua perversidade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como caminhos escorregadios na escuridão. Eles serão empurrados e cairão nele, porque eu trarei o mal sobre eles no ano da sua visitação, diz o Senhor. E eu vi a loucura dos profetas de Samaria. Eles profetizaram da parte de Baal e fizeram o meu povo Israel errar. Eu também vi nos profetas de Jerusalém uma coisa horrível. Eles cometem adultério e andam em mentiras. Eles também fortalecem as mãos dos malfeitores para que ninguém se arrependa de sua perversidade. Todos eles são para mim como Sodoma e os seus habitantes como Gomorra. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que eu os alimentarei com o absinto e os farei beber água de fel, pois dos profetas de Jerusalém saiu uma profanação para toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não escutei as palavras dos profetas que profetizam para vós. Eles vos farão vãos, eles falam da visão do seu próprio coração
e não proveniente da boca do Senhor. Eles ainda dizem que aqueles que me desprezam, o Senhor disse: vós tereis paz, e eles dizem para cada um que anda após a imaginação de seu próprio coração: nenhum mal virá sobre nós. Portanto, quem esteve no conselho do Senhor percebeu e ouviu a sua palavra? Quem deu atenção à sua palavra e a ouviu? Eis que um furacão do Senhor surgiu em fúria, um furacão desolador que cairá dolorosamente sobre a cabeça do perverso. A ira do Senhor não retornará até que ele tenha executado e realizado os pensamentos do seu coração. Nos últimos dias, vós pondereis a respeito disso perfeitamente. Eu não enviei estes profetas, contudo eles foram correndo. Eu não lhes falei, contudo eles profetizaram. Porém, se eles estivessem em meu conselho e tivessem feito o meu povo ouvir as minhas palavras, então eles os desviariam do seu mau caminho e do mal de todos os feitos. Sou um Deus só de perto e não de longe? Diz o Senhor. Pode alguém esconder-se em lugares secretos para que eu não seja capaz de vê-lo? Diz o Senhor. Não preencho eu céu e terra? Diz o Senhor. Eu ouvi o que os profetas disseram, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: eu sonhei, eu sonhei. Até quando isso estará no coração dos profetas que profetizam mentiras? Sim, eles são profetas do engano do seu próprio coração, os quais pensam fazer meu povo esquecer o meu nome por meio dos seus sonhos, que cada homem conta ao seu próximo, do mesmo modo que os seus pais esqueceram o meu nome por Baal. Ao profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, deixe-o falar a minha palavra fielmente. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas e dizem, ele diz. Eis que eu sou contra aqueles que profetizam falsos sonhos, diz o Senhor, e os contam e fazem meu povo errar por meio das suas mentiras e por meio de suas leviandades. Contudo, eu não os enviei nem os ordenei, portanto eles não beneficiarão este povo de modo algum, diz o Senhor. E quando este povo, ou profeta, ou um sacerdote, vier a te perguntar, dizendo, qual é o fardo do Senhor? Tu então lhes dirás, que fardo? Que eu vos abandonarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo lhe dirão, o fardo do Senhor, eu punirei este homem e a sua casa. Desta forma, direis vós, cada um a seu próximo e cada um a seu irmão. O que o Senhor respondeu? E o que o Senhor falou? E o fardo do Senhor não mencionareis mais, porque a palavra de cada homem será o seu fardo, pois vós pervertestes as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim dirás ao profeta, o que o Senhor te respondeu? E o que falou o Senhor? Porém, visto que vós dizeis o fardo do Senhor, portanto assim diz o Senhor, porque vós dizeis esta palavra, o fardo do Senhor, e eu vos enviei dizendo, não ireis dizer o fardo do Senhor. Portanto, eis que esquecer-me-ei completamente de vós, e eu vos abandonarei, e a cidade que eu vos dei, e a vossos pais, e retirar-vos-ei da minha presença. E eu vos trarei uma eterna desonra e uma perpétua vergonha, que não será esquecida. Capítulo 24. O Senhor me mostrou, e eis que 2 cestos de figos foram colocados perante o templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia,
levou cativo Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, com os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, e os levou para a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, com os figos que são da primeira maturação, e o outro cesto tinha figos muito ruins, os quais não podiam ser comidos, pois eram muito ruins. Então disse o Senhor: O que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos, os bons figos, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim eu reconhecerei aqueles que foram levados cativos de Judá e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Porque eu colocarei meus olhos sobre eles para o bem, e eu os trarei novamente para esta terra, e eu os edificarei, e não os destruirei, e eu os plantarei, e não os removerei completamente. E eu lhes darei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Porque eles se tornarão a mim de todo o coração. E como os figos ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins, completamente, assim diz o Senhor: Deste modo entregareis Ezequias, rei de Judá, e seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que restarem nesta terra, e aqueles que habitarem na terra do Egito. E eu os entregarei para serem removidos para todos os reinos da terra, para que sofram e sejam uma desonra e um provérbio, um insulto e uma maldição em todos os lugares para onde eu os levarei. E eu enviarei eles entre as espadas, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra, que eu lhes dei e a seus pais.